Toma seu assento, por favor. Há profecias que são para falar do caos, e há profecias que são para avisar alguém do caos. Existem alguns tipos de profecias, e esses são dois tipos: para avisar do que já está feito, do que aconteceu, ou para se antecipar e dizer: cuidado, estou lhe vendo, estou lhe ouvindo, estou lhe enxergando. Estou lhe vendo, estou lhe ouvindo e estou lhe enxergando. E sei o que você está pensando, cuidado. Pastor, se eu veio jogar um balde de água fria, foi. Eu recebi um balde de água fria. Sou pastor e sou homem de Deus, e tem coisa que Deus não me conta, ou tem coisa que ninguém me conta, que Deus me revela. Ninguém precisa me contar nada, Deus me revela. Cuidado com o pecado, e ele continua sendo pecado, e ele, se você der lugar, ele vai lhe destruir. Os nossos irmãos que estão nos visitando, que Deus abençoe a todos. Aplauda Jesus pela vida dos nossos irmãos. Eu tentarei ser breve e rápido. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Diga comigo: o justo, fala forte, o justo viverá pela fé. Nós estamos tratando exatamente sobre a reforma protestante que aconteceu no dia 31 de outubro. Ela é comemorada e celebrada no dia 31 de outubro. E toda reforma, irmãos, vem de um ambiente onde algo precisa ser mudado, Felipe. Perceba que toda reforma vai causar um prejuízo. Toda reforma vai gerar mais reforma. Começa a mexer numa casa para tu ver. Você pensa em fazer uma coisa e vai aparecendo outra. E não é que o pedreiro está querendo ganhar dinheiro em cima de você, não, porque tem coisa que precisa fazer mesmo. Então toda reforma, ela vem assim. Ela vem trazendo esse ambiente de transformação. Diga comigo: transformação. É por isso que o crente, irmãos, quando ele, ou a pessoa, quando ela se converte, ela precisa passar por todos esses processos de transformação, que é uma reforma propriamente dita em sua família, no seu modo de viver, no seu modo de andar, no seu modo de agir, nos seus relacionamentos. Então toda reforma, ela traz isso, ela também traz um caos, sabe, dentro daquilo que ela está reformando. Porque há coisas que vão precisar de marreta, há coisas que vão precisar, sabe, de enxada, de picareta mesmo. Há coisas que vão precisar ser cavadas para tirar o entulho, para tirar o que não presta, para tirar o engano, a mentira. Nós estamos diante de uma história que fala exatamente sobre isso, sobre mentira, sobre engano, sobre dissimulação, sobre pensamentos maus, sobre manipulação, sobre alguém querendo tirar vantagem em cima de alguém. A propósito, eu falei na paraxá passada, sabe, que para um pecador que
não se arrepende, para um pecador que não se arrepende, há sempre um esperto querendo tirar vantagem. Já percebeu isso? Que para um pecador que não se arrepende, tem sempre alguém querendo tirar um lucro em cima dele, querendo tirar uma vantagem em cima dela. É esses... Meu Deus do céu, não sei nem se eu falo. É esses aí que vivem passando envelopes ali e aqui, pegando pessoas, sabe, que estão fracas na fé, que estão precisando, sabe, de uma cura, de um milagre, e alguém está mentindo, barganhando, fala assim: tem aqui que Deus te dá aí. Não tem nada disso, irmão. É pela graça que o Senhor te alcança. Não precisa de dinheiro, não precisa de... Eu vou falar, não precisa de nada de barganha, sabe, de subterfúgio, para conseguir alcançar em Deus aquilo que é um milagre que os céus têm para fazer na tua vida. Aqueles homens, quando estão subindo ao templo para orar, que encontra com aquele homem paralítico ali naquele lugar o tempo todo, pedindo moeda, pedindo tudo. Foi Pedro e João, não foi? Pedro e João. Aquele paralítico olha para eles e pede para eles como estava pedindo o tempo todo para todo mundo, Robinho. Eles olharam para aquele homem e disseram assim: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu vou falar de novo, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu estou profetizando na vida de alguém. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, não é por moeda, não é por barganha, mas é no nome de Jesus que tem poder para restaurar. É o nome de Jesus que tem poder para mudar. É o nome de Jesus que tem poder para fazer. Bata na mão de alguém no outro dia, esse é o nome de Jesus. Nós vamos falar hoje exatamente sobre a sola fide, que traduzido quer dizer somente fé. É um dos fundamentos da reforma protestante. Isso fala sobre transformação de mente. Diga-me, transformação de mente. Porque antes que seja mudado no meu comportamento, precisa ser mudado aqui na mente. O problema todo é que a gente quer mudar aqui, no nosso estereótipo, mas não muda aqui. Às vezes até está tentando, sabe, se adequar, mas a mente ainda está lá atrás. Até que está tentando se renovar, se reformar, mas a mente está lá atrás. Até que está tentando, sabe, se moldar aquilo que é o projeto de Deus, mas a mente está lá no Egito. É como aquele povo que Deus resgatou lá no Egito com o braço forte das garras de Faraó, porque Faraó não tem mão, Faraó tem garra. Eu vou te dizer de novo: Faraó não tem mão, Faraó tem garra. Quem tem mão é o Senhor, que estende sobre a tua vida e te abençoa. Agora quem gosta de ficar amarrado, a garra de Faraó vai ter que ficar lá, porque se saiu do Egito vai ter que passar pelo processo de transformação para chegar em Canaã. Transformação da mente. Aquele povo sai, entra no deserto e não tem somente transformada. Deus chamou aquele povo de dura cerviz, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é Deus tentar? E parece que muitas vezes eu não quero as tentativas de Deus na minha vida. Eu aceito tentativas de tudo, menos de Deus. Nós estamos vivendo dias onde existem pessoas que parecem que gostam de apanhar do mundo. O mundo faz sabe, já apanhou tanto e continua apanhando. E Deus está tentando. Vem para cá, sai daí, vem para cá. Isso não é para você, vem para cá, sai daí, vem para cá. Como é que eu sei se Deus está tentando e Deus não está conseguindo, não está conseguindo êxito naquilo que Ele está tentando na minha vida? Deus não consegue? Claro! Porque se tem uma coisa que Deus respeita, é a minha vontade, o meu poder de decisão. Deus quando planta, sabe, a sua criação no jardim do Éden, Deus deu a ele o poder de decisão. Está aí, ó. Não faça isso não, mas se você fizer, é problema seu. Então Deus respeita muito isso. A escolha é minha.
Todos os dias quando eu acordo, eu tenho o poder de decidir sobre a minha vida, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. Ou eu sigo ao Senhor, ou eu não sigo ao Senhor. Eu me inclino para o pecado, ou eu me inclino para a verdade. Ou eu me volto para o Senhor, ou eu me volto para o mundo. Sou eu que tenho esse poder de decidir sobre o que eu quero viver no dia que Deus está me dando. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Que o seu dia amanhã seja um dia marcado por uma decisão de estar no altar do Senhor e não sair dos pés dele para nada. É sobre isso. É não sair dos pés do Senhor por nada e para nada. O texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8, vai dizer o seguinte. Coloca aí, por favor. Pela fé, digo-me, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. E fala, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Deixa o texto aí. Observe que existem alguns passos nesse texto. O primeiro passo é que pela fé, digo-me, pela fé. O segundo passo é que ele foi chamado. Ele foi chamado. O terceiro passo é que ele obedeceu. O quarto passo é que ele foi, porque não basta obedecer, tem que ir. Tem gente que obedece e fica parado, mas Deus está chamando alguém para andar, sabe, para se locomover. Então ele foi. Está dormindo, Kel? Está com o pé doendo, meu filho? Tomou um remédio? Está melhor? Então entra no culto, viu? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Então, foi pela fé, foi chamado, obedeceu, indo, foi para um lugar, sabe, e saiu sem saber para onde ia. Olha quanta coisa, tem que ter muita fé para viver tudo isso, sabe, porque não bastou somente ouvir o chamado. Ele ouviu o chamado e obedeceu o chamado. Ele obedeceu o chamado e ele foi para um lugar que Deus queria que ele fosse, sabe. Ele saiu e sem saber para onde ia, porque tem gente que quer ir, mas Deus precisa confirmar tudo: endereço, caminho, casa, lugar. Deus não tem obrigação de lhe dar o endereço na mão. Ele manda alguém ir. Você levanta e vai. É só levantar e ir, irmãos. É pela fé. Não, confirma, Senhor. E assim confirma. O que eu preciso entender é o seguinte: aquilo que fala de lugar, aquilo que fala de território, define exatamente o meu sucesso. Porque saber o lugar onde eu estou e para onde eu estou indo define o meu sucesso. Eu preciso saber exatamente onde eu estou e para onde eu vou. É por isso que tem muita gente que não alcança, porque não persevera, porque não se sustenta dentro daquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Já encontrou com pessoas que você, conversando, percebe que ela não sabe o que quer da vida? Uma hora quer ser uma coisa, outra hora quer ser outra, outra hora quer ser aqui, outra hora quer ser ali. É gente que começa uma faculdade, com 2 semestres sai de uma, muda para outra. Não, agora eu quero isso. Faz 3, quando chega na matéria que trava ela desiste da faculdade e já passa para outra. Aí quando chega no 7º semestre, pega uma, igual eu cheguei no 7º semestre de Direito, peguei uma professora, sabe, braba, daquelas, falei, agora ou é eu ou é ela. Eu já cheguei até aqui, eu vou desistir? Não, vou para cima em nome de Jesus. Passei pelo 7º, passei pelo 8º, passei pelo 9º, passei pelo 10º, e estou aqui para contar o testemunho para honra e glória do Senhor. Ela continua viva e eu continuo vivo, testemunhando daquilo que Deus fez na minha vida. É sobre isso, é sobre você não desistir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Levanta a mão, isso, levanta no alto e diga comigo assim: Deus, não fala forte, diga assim: Deus, eu não vou desistir de tudo aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor me entregou, que o Senhor colocou na minha mão, ainda que doa, ainda que eu sofra, ainda
propósito. É porque os inconstantes, diga comigo, inconstantes, eles nunca têm nem lugar e nem raiz. Não tem lugar e nem raiz. Vivem perambulando, sem lugar e sem raiz. Abraão até que saiu sem lugar, saiu na promessa, mas tinha raiz. Porque raiz fala de obediência. E obedecer fala sobre aquilo exatamente que eu me submeto. Porque de boa intenção, irmãos, o mundo gospel está cheio. De boa intenção, o meio evangélico está cheio. E não é sobre boa intenção, é sobre propósito, é diferente de boa intenção. Boa intenção fala sobre alguém que decide se submeter a alguma coisa porque achou legalzinho, porque chegou e está massa. Mas na primeira dificuldade, na primeira barreira, a boa intenção acaba. Mas quem vive por propósito, não. Na barreira, está ali. Na dificuldade, está ali. Está ali, vou falar de novo. Está ali. Está ali, sabe, está ali. Está ali. Tem um ditado lá fora que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Está ali, ó, pingando. Não sai, não larga, não abre. Sabe por quê? Porque acredita na promessa que Deus tem para a tua vida. Tem muita gente abandonando a promessa no meio do caminho. Sabe por quê? Porque está perdendo o foco e o propósito. Mas eu venho aqui nessa noite como um profeta de Deus para lhe dizer que vale a pena sim perseverar sobre aquilo que Deus tem lhe entregado e tem colocado em tuas mãos. Então o lugar fala de geografia. O termo peregrinar, muitas vezes, ele é dado como caminhar a um lugar sem direção. Só que somente fé, diga comigo, somente fé, é eu ter a minha esperança fundamentada. Coloca o texto de Hebreus 11:1, por favor. Ora, a fé é o firme, o quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, aí eu vou parar de pregar. A fé é o firme, o quê? Funda das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se. Então essa fé, ela é esperança que eu tenho fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu não preciso ouvir, eu não preciso respirar ela, eu só preciso ter ela, sabe? E o que vai acontecer na minha vida vem do céu, e as coisas que vêm do céu são mistérios da terra. Eu não preciso saber, eu só preciso viver. Olha para alguém e diz assim: tenha fé. A fé deriva da palavra imunar, irmãos. E esse termo é tão sério, tem uma seriedade tão grande que a sua tradução significa lealdade. Ter fé é ser leal. Pegou aí o negócio? Ter fé é ser leal. Não adianta eu dizer que tenho fé e se eu não sou leal à fé que eu tenho, aquilo que Deus está projetando sobre a minha vida. Fé fala exatamente de lealdade. E lealdade fala exatamente de alguém que não desiste, que permanece. Diferente dos inconstantes, que nunca estão, ou estão e podem não estar. Porque inconstância fala disso. Fala de alguém que decide no dia ser e no outro dia decide não ser. Isso é inconstância. Inconstância fala exatamente sobre alguém que não passou por esse processo de transformação na mente, que está sendo motivado muitas vezes por aquilo que são momentos, emoções,
Inconstantes vivem muito disso, de estações, sabe, de momentos. Quando passa tudo aquilo ali, acabou a constância. Mas quem tem fé não, quem tem fé é leal, quem tem fé permanece firme, quem tem fé não desiste, não abandona, continua. Quem tem fé é isso. A palavra fé, ela é encontrada apenas 2 vezes no texto veterotestamentário. É claro que na nossa tradução, traduzido, nós vamos encontrar mais vezes, mas nos originais foram apenas 2 vezes. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Goteje a minha, volta lá, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Eu acho que eu errei o texto aí. Coloca Abacuque, vamos para Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque 2, 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, Então a fé, ela determina também a minha forma de vida. Fé significa exatamente estabilidade e fidelidade. Diga comigo, estabilidade e fidelidade. Então quem transiciona no ambiente de fé, pastora Gi, está estável e está fiel. A infidelidade, ela é consequência da minha falta de fé. A minha instabilidade, ela é consequência da minha falta de fé. Pastor, mas às vezes está difícil. Eu sei que está, porque é difícil para mim também. Às vezes a gente pensa, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei, nem precisa me contar não. Imagino que deve ser muito difícil. Mas a sua fé, ela tem que ser suficiente no seu momento de dor. A sua fé tem que ser suficiente no seu momento de provação. Sabe por quê, irmãos? Existe uma frase que eu ouvi que é a mais pura verdade: a provação revela o que está dentro de mim. É a provação que vai revelar o que está dentro de mim. Na provação é revelada o tamanho da fé que eu tenho, sabe? E a palavra de Deus diz o seguinte: que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente. Você não precisa ter muito, você só precisa ter fé. Não precisa ter muito. Olha para alguém e diga assim: não precisa ter muito, só precisa ter fé. Só que enquanto no Velho Testamento nós vamos ver a palavra 2 vezes, no Novo Testamento 300 vezes é falado, é citado a palavra fé. Pergunta para mim por quê? Porque há uma diferença entre lei e graça. Diga comigo, há uma diferença entre lei e graça. Porque debaixo da lei eu não preciso ter fé, eu só tenho que obedecer. Debaixo da lei eu não preciso ter fé, eu só tenho que obedecer. Mas na graça não, na graça é diferente. Sabe por quê? Porque na graça ninguém é obrigado, você obedece por fé. Ninguém é obrigado, você vai por fé. É por fé que você vai, é por fé que você vai. Coloca o texto aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Bora Samuel, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os buscam. Na lei você é obrigado, na fé não, você vai porque a graça te alcançou e te constrangeu aí. Então eis a diferença. O capítulo 11 da carta aos Hebreus vai falar exatamente sobre homens que estão na galeria da fé e não chegaram a essa galeria por um acaso, irmãos. Não chegaram na galeria porque canta bonito, não chegaram na galeria porque prega bem, não chegaram na galeria porque tem o maior dízimo.
Não chegaram na galeria porque faz obras de caridade. Não chegaram na galeria porque toca excelentemente bem. Chegaram na galeria porque foram provados. E suportando as provações, passaram por todos os processos, para que o testemunho fosse gerado. O problema está aí que muitas vezes a gente quer ser, sabe, honrado, mas não quer passar pelo processo. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos passar pelo processo. Eu declaro nessa noite que, ainda que não seja nessa galeria, mas alguém vai olhar para você e vai dizer: ali eu conheço, eu sei do testemunho que foi gerado, e eu sei da provação que passou, para estar vivendo o que está vivendo hoje. 40 versículos que falam exatamente sobre isso. 10 personagens aqui, para cada um uma história, para cada um uma dificuldade, para cada um problema que passou, vários desafios de fé. A pergunta que não quer calar nessa noite é: quais são os seus desafios? Quais são os seus desafios? Escreva aí, você que gosta de escrever, e bote assim: os meus desafios não são suficientes para me parar. Eles não são suficientes para paralisar você. Eles não são suficientes para fazer você estacionar. Mas eles são como uma força motriz para fazer você ir mais além daquilo que você imaginava que ia, para chegar em ambientes sobrenaturais de Deus na tua história. Eu estou liberando uma palavra: que a tua dor e o teu sofrimento não vai lhe paralisar, mas vai fazer você alcançar em Deus aquilo que é muito maior do que o que você pensa e do que aquilo que você imagina nele. Coloca o texto, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, diga comigo, graça, sois salvos. Por meio de quê? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Coloca o 9, por favor, Samuel. Não vem das obras, para que ninguém se vanglorie ou se glorie. Volta lá, no 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom no grego, ela significa charisma. Dom ali quer dizer presente. É Deus lhe dando um presente. É Deus me dando, Magui, um presente. Não vem de mim, não vem das minhas obras, mas é Deus olhando para mim, mesmo sem eu merecer, dizendo assim: toma meu filho, toma Beatriz, toma Moreno, toma Tiago, toma Oséias, toma Everlon, toma aquilo. Você não merece, mas eu estou lhe dando. Você já recebeu um presente na sua vida que você não imaginava. Eu não sou merecedor disso, mas é Deus dando. Toma, pega, é teu, aproveita e usa o que eu estou lhe dando. Não vem das obras. Porque, irmãos, na lei o que se manifestava eram as obras, era o sacrifício. Na lei se manifestava as obras. Tinha que ter obra na lei. Na graça não, tem que ter fé. Mas espera aí, viu? Deixa eu falar um negócio aqui para os acomodados, os que não gostam de fazer nada, os descansados, os preguiçosos. Na lei se manifestavam as obras, na graça a fé. Antes que você, então, não precisa fazer nada. A dificuldade toda de entendimento é essa: é que a fé na graça, ela é tão forte dentro de mim, que a fé faz manifestar as obras de Deus e aquilo que eu faço para Deus. Na lei eu era obrigado a produzir as obras. Na fé não, eu não sou obrigado. Eu produzo porque eu tenho fé. Eu produzo porque eu tenho fé. Eu produzo porque eu tenho fé. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5, eu já encerro. Ora, aquele que faz qualquer obra ou qualquer trabalho, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que
justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que o texto está dizendo, irmãos, que não é sobre e não é pelo trabalho, não é pelo meu sacrifício, mas é pela fé que gera o sacrifício que eu estou fazendo. O sacrifício, o trabalho não está na frente da fé, não tem que andar na frente da fé. A fé está na frente, o sacrifício vem como consequência daquilo que é a minha fé. Aquilo que eu produzo no reino, aquilo que eu faço para o reino, é porque eu tenho fé suficiente, eu faço. Eu não faço pelo trabalho, até porque ninguém ganha nada. Eu não faço pelo serviço, até porque, sabe, não existe galardão por isso, sabe, não. Eu faço pela fé. A fé, ela é suficiente para fazer eu fazer e eu ser, sabe, recompensado pelo céu diante daquilo que eu estou fazendo, pela fé que gerou em mim esse serviço. Não é sobre eu fazer para receber, mas eu ter fé e fazer. Olha para dentro de si. O que está faltando em nós? É fé ou serviço? É fé ou serviço? Fé fala exatamente de justificação. Diga comigo, justificação. No tempo da lei, a justificação, ela falava sobre alguém que não tinha dívida. Alguém que não tinha dívida ia para o tribunal, não está devendo nada, e ele era justificado por aquilo que ele não devia. Aí o termo justificação. Na graça é diferente. Na graça, a justificação fala exatamente sobre alguém que deve. Eu sou devedor, você é devedor, mas nós somos justificados pela nossa dívida. Sabe por quê? Porque alguém pegou a minha cédula de dívida, rasgou e disse assim: paguei. É sobre isso. Gostou, né? Alguém pegou a minha cédula de dívida, Maurício, assim, ó, eu estou pagando a sua dívida, você não deve nada. Eu estava vendo esse texto hoje, eu falei assim: Deus, paga todas as minhas dívidas, Pai. Eu não quero ficar devendo nada para ninguém. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele está aqui hoje para saldar as suas dívidas. Ele está aqui hoje para pagar os seus débitos, porque Ele é Deus e Ele é provedor da sua vida. A graça dele é suficiente para te justificar nessa noite. Para te justificar nessa noite. Só que tem um problema aqui. Diga-me qual é o problema. Eu preciso ter fé. Você vai sair daqui hoje com o seu conceito de fé mudado. Coloca aí, por favor, o texto, Gálatas 3, versículo 6 ao 9. É o caso de Abraão, que é o quê? Que é o quê? Creu. Abraão o quê? É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como? Porque ele creu. Isso fala de quê? De fé. Coloco: sabei, pois, que os que são da fé são o quê? E o que foi que Deus disse a Abraão? Que de ti seriam o quê? De ti seriam o quê? Benditos todos, hein? Então, para eu me tornar filho, para ser abençoado, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o quê? Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? São filhos de quem? Abraão é o quê? Levanta a mão. Deus está levantando uma geração que tem tanta fé nessa noite, que vai manifestar tanta fé, que vai ser tão abençoado quanto Abraão foi. Que a bênção que passou por Abraão, a bênção que passou por Isaac, a bênção que passou por Jacó, é a bênção que te acompanha nessa noite e que te persegue. Ela vai te perseguir. Você não vai precisar ir atrás dela. Você vai, ela vem atrás. Você anda, ela vai atrás de você. É a bênção de Deus para os filhos da fé. Glorifica Ele. Me dê mais 10 minutos. O problema todo que na reforma, Elizabeth,
A evidência eram as obras. Era quem pagava mais indulgência. Era quem mais se... Como é que chama? Flagelava. Alto flagelo. Quem mais sacrificava animais, quem mais... Estava tudo muito evidenciado nas obras, no sacrifício, no dinheiro. E quando há muito sacrifício e muito dinheiro, há muito trabalho. Diga comigo, trabalho. Onde há muito trabalho, há pouco descanso. A propósito, olha para alguém aí, olha para alguém que você não trabalha demais não vai adiantar nada, você não vai ficar rico. Trabalhe só o necessário. Deus já proveu tudo na sua vida. Maguinho não volta rindo. Deus já proveu tudo. Pega, Maguinho, Deus já proveu tudo na sua vida. Deus já proveu tudo na sua vida. Deus já proveu tudo na sua vida. Não precisa muito não precisa muita coisa não. Outro dia a pastora chegou para mim e falou assim: filho, que mulher quando quer alguma coisa ela chama logo o marido de filho. Eu acordei ela hoje com um beijo no pé, irmãos. Eu sou amoroso, Bagui. Deu um beijinho no pé. Ela falou assim: essa alma quer falar. Falei: não, meu filho, eu sempre fui apaixonado pelos seus pés. Eu sou apaixonado pelos pés de minha mulher. Eu esqueci até o que eu estava falando. Foi o que eu estava falando, irmão. Sim, chama de filho. Ela falou: filho, surgiu uma oportunidade aí. Na verdade foi uma empresa em Ilhéus, não foi? Foi, filha? Home Care, né? Uma empresa em Ilhéus que ia pagar um salário maior do que o que ela já recebia aqui. Isso ganha bem, meu irmão, ganha bem. Ou seja, ia juntar 2 salários. Você vai ficar bom, Julie. Ia ser picanha, bife de picanha todo dia lá em casa. Só que eu olhei para ela e falei assim: minha filha, eu sei que o dinheiro é bom, mas observe, eu trabalho de plantão, você trabalha de plantão. Tem dia que eu estou chegando, você está saindo. Tem dia que você não dorme comigo, porque está trabalhando. Tem dia que você chega ou sai. Com um emprego, imagine com 2. Não, amor, eu quero minha costelinha do meu lado. Então nem tudo vale a pena, irmãos. Eu estou falando isso aqui, sabe por quê? Porque tem muito casamento acabando nessa geração. Porque tem gente trabalhando demais e deixando de cumprir com as obrigações dentro de casa matrimoniais. Você precisa ter tempo para namorar, viu? Escuta o que eu estou lhe dizendo, viu? Não é culto de casais não, mas eu vou falar. Tenha tempo para namorar. Tenha tempo para ficar com sua esposa, com seu marido. Tenha tempo. Tenha tempo. Ninguém dá glória agora, né? Fica todo mundo quieto, calado. Tá querendo... a Morena entrou no mistério. Olha para alguém e fala assim: tenha tempo, rapaz. A gente vai para a lua de mel ainda esse ano, viu, meu amor? Não se preocupe não. Então, onde há muito trabalho, irmãos, falta tempo e não há descanso. Esse povo vivia esse ambiente de sacrifício tão grande, Cíntia, que não tinha descanso na mente, na alma. Torturados psicologicamente, Júlio, o tempo todo, porque precisava o tempo todo de sacrifício, de sangue, de não sei o que, e vai daqui, vai dali, paga para o Papa, paga para a igreja. Eu quero meu pecado, eu quero... Imagine isso. Imagine se a gente está lá, hein, nessa época. Haja dinheiro, hein, meu filho, para pagar, né? Descanso. O que evidenciava era justamente isso: obra. Há uma diferença entre fé e obra. É que as obras que eu faço precisam evidenciar minha fé.
E as obras e a fé que eu tenho resultam nessas obras que evidenciam a minha fé. É uma via de mão dupla. A fé resulta nas obras, e as obras evidenciam a fé que eu tenho. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras. Não adianta eu dizer que eu tenho obras se eu não tenho fé. Você está entendendo? É sobre isso. Eu sei que você vai ficar com raiva de mim agora, mas para muita fé, muita obra. Então se há para muita fé, muita obra, Júnior, para pouca obra, pouca. Porque a fé evidencia o quê? A obra. Mas o problema é que a gente está querendo viver uma fé que nos agrade, que nos sustente, que nos mantenha. Mas um dos principais objetivos da fé é gerar em nós obras. É interessante dizer que para Paulo a salvação é pela fé, e para Tiago a fé precisa desembocar em obras. Enquanto para um está dizendo que a salvação vem pela fé, para o outro ele está atestando isso também, mas está dizendo o seguinte: se você tem fé, precisa desembocar em obras. Não existe fé sem obras. Se tem fé, tem que desembocar em obras. Tem que ter alguma coisa, sabe? Tem que ter alguma coisa palpável. Tem que ter alguma coisa, sabe? Substancial. Tem que existir. Fé é sobre alguém que existe dentro do reino. Pega isso aí e anota. Fé é sobre alguém que existe dentro do reino. E como é que eu não existo? Quando eu estou morto e não produzo nada para o reino. É o fruto. É o fruto. Percebeu agora, né? Diga comigo: eu vou mudar. Vou fazer alguma coisa. Depressa. Depressa. Fecho a mensagem. Eu falei sobre no tempo da reforma. Agora eu vou falar sobre hoje. Hoje nós estamos vivendo uma época de muito sincretismo religioso, sobre muitos elementos diferentes que estão chegando. Hoje nós estamos vivendo muito misticismo, muito relativismo. É uma necessidade absurda de se produzir algum sacrifício. É uma necessidade absurda de viver dentro de ambientes onde eu preciso de uma toalha para ter minha fé provada, onde eu preciso de uma água que veio dali, daquele tanque, não é nem do tanque novo ainda da Imasa, mas veio desses tanques daqui de cima, e tem alguém mentindo, dizendo que pegou em algum lugar que é santo. Nós estamos vivendo essa geração que precisa comprar para provar que tem fé. Nós estamos vivendo essa geração que precisa pegar um envelope para dizer que tem fé, para dizer que a fé está sendo provada e que vai ser recompensado pelo envelope que pregou. Nós estamos vivendo a geração que a minha fé está baseada no óleo. Eu preciso de um óleo dentro da minha bolsa. Eu preciso de um óleo no porta-luva do meu carro. Eu preciso de um óleo dentro da minha casa. Nós estamos vivendo uma fé hoje que é representada por uma Bíblia aberta no Salmo 91, na banquinha, sabe, na sala ou no rack, ali no cantinho, no mezanino, no quarto. A nossa fé está sendo baseada nisso. E não é sobre isso, é sobre a certeza, sabe, das coisas que eu não estou vendo, mas eu sei que o céu vai me dar. Eu não preciso barganhar para ter nada em Deus. Eu tenho nele porque eu acredito nele e eu creio no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pela minha vida. Diga comigo: eu não sou salvo pela obra
obra que eu faço. É a fé que gera em mim, irmãos, a obra para fazer. Eu não sou salvo pela obra, mas a fé gera em mim essa obra que eu faço. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu encerro a mensagem. Um conceito de fé é que a fé é a mão estendida de um mendigo, que sou eu, para receber o presente de um rei. O presente é salvação, e esse rei é Deus. Mas essa geração de hoje, ninguém quer ser mendigo. Na geração dos cortes, ninguém quer ser miserável. Foi Paulo que disse: miserável homem que sou. Na geração que romantiza a cruz, nós achamos que somos merecedores do sacrifício, do sangue derramado. Mas não é sobre isso. É sobre alguém que sabe onde está, sabe do que precisa, sabe que não chegou, que sozinho não tem condição de chegar. Fé vai além do que aquilo que eu falo. Fé vai além até daquilo que eu faço. Não é fácil, mas é preciso. Queria te convidar a ficar de pé.